E a Unipar, hein? Será que ela continua caindo, Gleison? Vamos ver hoje? E será que ela tá barata por causa dessas quedas? Acho que depende da estratégia. Sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então presta muita atenção e comenta se você é ou não acionista de Unipar. A primeira coisa aqui é falar sobre a própria Unipar para você ter um contexto sobre o que é essa empresa e o que ela faz. E basicamente, a Unipar é uma empresa que atua no segmento químico e petroquímico, sendo a maior produtora de cloro da América do Sul e a segunda maior na produção de PVC. E produz também o hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, além do dicloroetano e o monocloreto de vinilo. Que no bom português são insumos esses que são utilizados em várias indústrias, como indústria têxtil, de papel celulose, alimentos, bebidas, remédios, construção civil, tratamento de água e por aí vai. A Unipar hoje, ela tem 1.400 colaboradores, é controlada pela Vila Velha S.A., Administração e Participação, e embaixo da Unipar há uma participação de 50% na Tucano Holding e a participação de praticamente 100% na Unipar Indupa e no Lar do Sol. E uma curiosidade é que 13% das ações da Unipar estão nas mãos de ninguém mais ninguém menos do que Luiz Barsi, é conhecido como o rei dos dividendos. E falando em dividendos, recentemente a Unipar comunicou o pagamento de 156 milhões em dividendos, apesar da queda no seu lucro líquido e apesar dos planos que a empresa tem em atuar mais ativamente em fusões e aquisições, em comprar outras empresas do setor. E o fato é que no acumulado desse ano as ações da Unipar elas vêm caindo. Olhando nos últimos 12 meses também te enxerga uma queda num período em que a bolsa subiu. É claro que o prejuízo ele é menor se a gente olhar o gráfico considerando o reinvestimento de proventos. E existem dois principais fatores curto-prazistas, de curto prazo, que puxam essa queda nas cotações das ações da Unipar. O primeiro é a influência dos preços do PVC e da soda cáustica, que por sua vez faz com que a empresa tenha uma receita menor em relação ao passado. O principal desafio da empresa é a queda nos preços do PVC e da soda, ambos exportados para os Estados Unidos. Esse declínio começou lá em 2022 e apesar da leve alta no início de 2023 do PVC, isso não foi o suficiente para manter a receita da Unipar em alta. Além disso, o management da Unipar destaca outros desafios a nível internacional. Os conflitos no Oriente Médio, que têm influência sobre a exportação e a importação de insumos para a Unipar. A baixa demanda dos principais setores atendidos pela empresa, especialmente setores de construção civil e de mineração. E também a alta importação desses produtos vinda de outros países, causando aí a redução no consumo interno de mais de 6% em 2023. O CFO da Unipar explicou que esse impacto se dá de uma forma mais marcante por afetar dois dos três produtos da empresa, sendo esses dois diretamente ligados ao mercado internacional. A receita líquida consolidada foi mais ou menos 30% menor do que no ano anterior, mas pelo lado meio cheio do copo, 4% maior do que no trimestre anterior de 2023, o que representa uma expectativa de recuperação para alguns para os próximos meses. Se a receita cai e a empresa mantém os mesmos níveis de despesa, o que acaba caindo também? Seu resultado operacional. Se for olhar a apresentação de resultado da Unipar, o EBITDA da empresa caiu. As margens também caíram bastante. E, diferentemente da receita líquida, que aumentou do segundo para o terceiro tri, o EBITDA teve uma queda de 24% de um trimestre para outro. Em 2023, o CAPEX da empresa aumentou bastante, foi de 315 milhões. É bem maior do que o mesmo período de 2022. E se você está se perguntando, deixa eu te explicar com uma analogia com uma pizzaria. Vamos imaginar que eu, além de sócio do Clube do Valor, sou sócio de uma pizzaria. Para a pizzaria rodar e vender suas pizzas, eu tenho uma série de saídas de caixa, como, por exemplo, comprar os ingredientes, pagar o aluguel do meu ponto, pagar a folha dos funcionários e por aí vai. Isso aqui é chamado de OPEX, né? Que seria Operational Expenditure, ou despesas operacionais. Só que se eu decido, num determinado momento, pegar meu dinheiro e, sei lá, comprar um forno novo para aumentar a eficiência da minha operação, produzir mais pizza por menos tempo, enfim, ter uma expectativa de vender mais por conta desse forno novo, o dinheiro que eu gasto para montar esse forno novo é um dinheiro que não é uma despesa, ele está formando um ativo, mas ainda assim está saindo do meu caixa. E o nome disso é CAPEX, que é Capital Expenditure, despesas de capital. E é justamente isso que a Unipar vem fazendo, né? 315 milhões de saída de caixa em CAPEX nesse trimestre está sendo investido para melhorar a sua operação. Em plantas aí de Cubatão, Santo André, Camaçari, Bahia Blanca e por aí vai. E um ponto importante, né? Embora não seja uma despesa, não esteja ali no DRE da empresa, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Que pode ser da emissão de novas ações, pode ser do reinvestimento do lucro líquido acumulado e pode ser do endividamento. Se a gente for olhar para o endividamento, você pode ver que isso está muito tranquilo, tá? A dívida bruta da Unipar ela é menor do que o caixa. Por isso que a relação dívida líquida e EBITDA, por exemplo, é negativa. Isso coloca a Unipar numa posição muito confortável, né? Segundo o próprio CFO, mesmo com as quedas devido ao mercado internacional, tudo que está sob controle para a Unipar está fluindo muito bem. A estrutura de capital está muito boa, ou seja, nenhum risco de uma crise maior, né?
se transformar na Unipar quebrando ou na aberto disso. Bom, baseado em todo esse contexto, será que a Unipar tá barata? E o que a gente pode esperar dos dividendos? Antes disso, uma dúvida muito comum, né? Se alguém decide comprar a Unipar, vai perceber que existem 3 ações da Unipar na bolsa: Unip3, Unip5 e Unip6, né, que são as ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, né? Código 3 é ordinária, com uma liquidez média de 1,32 milhão de reais, e as Unip5 e 6 são preferenciais com liquidez diária, respectivamente, de 20 mil e 10 milhões de reais. Tem muita gente que fala que não, sócio é o sócio das ações ordinárias, né? Porque é o acionista ordinário que tem direito a voto. Do ponto de vista do investidor em ações, ter uma carteira diversificada para a sua liberdade e tranquilidade financeira, eu discordo disso. Para mim, faz mais sentido comprar as ações que têm maior liquidez, nesse caso, de longe, as ações de código NIP6. Inclusive o Luiz Barsi, né, tem 23% das ações preferenciais da empresa e também 14% nas ordinárias, junto com 38 mil investidores, pessoas físicas. E se estamos falando de Barsi, eu tenho que falar de dividendos, né? O Wellington aqui, por exemplo, dos inscritos do canal do clube, é acionista da Unipar, já aproveitou a boa onda de dividendos da empresa. Se for olhar para os últimos anos, a Unipar pagou com bastante consistência em 2019, 20, 21, 22 e 23. E para ser mais preciso, ela é consistente desde 2002. Mas como ela vem distribuindo menos dividendos, o seu dividend yield, que ficou acima dos 15% em 2022, caiu para algo perto de 5%, ao que já era esperado. O próprio CFO da empresa disse meses atrás que 2022 foi um ano fora da curva. Falou, olha, 2023 não vai bater, ou dificilmente vai bater 2022. Até porque, né, o payout, o percentual do lucro líquido que a empresa distribuiu em 2022, foi de 100%, coisa que não aconteceu em 2023, em que o payout ficou na casa dos 45%, justamente para que a empresa tenha dinheiro para investir. E com isso, o dividend yield caiu bastante, saindo do patamar de 15% para 5%. E perceba, né, o que eu falei até aqui? Falei de redução das vendas, falei sobre a competitividade, falei sobre o aumento do CAPEX, a diferença entre CAPEX e OPEX, e mostrei, né, que a Unipar está longe de ser uma empresa endividada. Agora, como saber se ela é uma boa pagadora de dividendos? É uma pergunta muito boa e muito difícil de responder, em especial se você não tem uma estratégia. E eu vejo que a maioria dos investidores normais, pessoas físicas comuns, como você que está assistindo esse vídeo, mas tem teu trabalho, tem tua família, tem vários outros focos, não tem como fazer uma análise aprofundada de todos os dados que estão acontecendo com todas as empresas, ou com a maioria das empresas na bolsa. Quer dizer que existe uma forma diferente de investir, uma forma sistemática, que é o que a gente faz aqui no Clube do Valor com o nosso sistema de alocação estratégica, que é a nossa grande estratégia de investimento, que foca muito mais do que numa ação específica, mas em toda a tua carteira para a tua tranquilidade financeira. E aí, na hora que a gente chega para definir em quais ações a gente vai comprar dentro dessa carteira, a gente tem 2 estratégias aqui e uma é chamada de máquina de dividendos. A máquina de dividendos é uma estratégia que foi testada, teria tido esse resultado aqui com o passar do tempo, muito acima do Ibovespa, pagando um dividendo muito maior, e é uma estratégia totalmente sistematizada, ou seja, a gente olha apenas para dados. A gente roda uma série de filtros e aí chega numa lista das 10 melhores pagadoras de dividendos da bolsa. Você pode conhecer 7 ações que passam hoje nos filtros da máquina de dividendos, que estariam numa carteira minha se eu quisesse ver de dividendos, de uma forma muito simples, baixando o nosso e-book gratuito da máquina de dividendos, que é um material, esse está na tela agora, em que a gente explica a estratégia, mostra a origem dela, como é que a gente chegou nesses filtros e revela ainda 7 ações boas pagadoras nesse mês. Para fazer o download de forma totalmente gratuita de uma cópia desse book, basta estar no primeiro link na descrição ou no link que eu vou deixar aqui em cima. E enquanto você faz esse download, eu quero te dizer que a Unipar ela passa nos critérios da máquina de dividendos, na 6ª colocação, então ela seria uma das 10 ações de dividendos se a gente investisse em ações focadas em dividendos. Mas como você pode ver, a gente não tem apenas uma estratégia de seleção de ações, né? A gente usa a máquina de dividendos para clientes que já estão vivendo de renda e querem ter mais foco em dividendos, mas a gente tem outras 2 estratégias de seleção de ações, uma delas é das ações mais baratas da bolsa. Uma estratégia que a gente também testou, também teve resultados muito bons e que olha para um negócio chamado Earning Yield, que é a divisão do lucro operacional pelo Total Enterprise Value e que, por acaso, a Unipar também está bem posicionada na 13ª colocação com Earning Yield de 17,08, ou seja, ela é barata para mim também. Agora, como saber se uma dessas estratégias faz sentido para ti? Como saber se o Unipar cabe na tua carteira? Ou mais, como saber o que cabe na tua carteira? Isso é impossível de eu responder num vídeo, porque para isso eu precisaria te conhecer bem. Eu precisaria entender teu objetivo financeiro, onde é que você quer chegar, tua tolerância ao risco, onde você investe hoje. Enfim, coisas que eu somente conseguiria dizer se a gente tivesse 1 hora de conversa. Você pode ter 1 hora de conversa, não necessariamente comigo, mas com algum especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim, para fazer uma sessão gratuita de consultoria de investimentos contigo, para ver como é que você está investindo, analisar a tua carteira e criar um plano de investimentos para ti. Quem está assistindo esse vídeo, a gente separou algumas vagas na agenda dos nossos consultores, que é uma etapa gratuita, que é a primeira etapa
dos nossos serviços de Wealth, como se fosse uma amostra grátis do serviço que a gente pode prestar para te ajudar a investir melhor e a conquistar todos os teus objetivos. Então, se você quer concorrer a uma dessas vagas que a gente está separando aqui, passa para um rápido formulário que vai ser o segundo link aqui na descrição e o link que eu vou deixar aqui nesse canto da tela. Se você quiser conhecer melhor a nossa estratégia de dividendos, assista esse vídeo aqui. Um grande abraço e até mais!